Gente, eu tenho uma amiga que passou por uma dor muito grande. Foi algo que abalou a vida dela de um jeito que só Deus mesmo pra sustentar, sabe? Esses dias ela veio aqui no salão e eu falei com ela. Falei, cara, você precisa contar a sua história, porque isso é um testemunho e pode edificar muitas vidas, pode restaurar lares, pode alcançar mulheres que estão vivendo exatamente o que você viveu. E ela falou pra mim assim, amiga, pode contar você, sem citar meu nome, mas pode contar. Então hoje, com todo respeito, com todo o meu amor, eu vou dividir com você essa história. Porque eu sei que Deus vai usar isso pra falar com alguém aqui. E ela engravidou sem planejar, gente. Sempre foi o sonho dela ter um filho, mas não era o momento, não era aquela hora. E mesmo com susto, ela seguiu firme. Mas quando o bebê nasceu, veio uma dor que ela não sabia explicar. Ela não conseguia olhar aquela criança, não conseguia dar banho, trocar fralda, nada. Ela dizia que parecia que aquela criança não era dela. E o marido, sem entender nada, achou que era frescura e simplesmente foi embora. Abandonou ela no momento mais frágil da vida dela. E ela ficou sozinha. Sozinha, com o bebê e uma culpa que a condenava a todo instante. E ela me contou que uma noite ela olhou pro marido dela e com os olhos cheios de lágrimas ela disse, amor, eu preciso de você. Eu tô mal, eu não consigo cuidar da nossa filha, eu não tô conseguindo cuidar de mim. Mas ela é sua também, me ajuda, por favor. E sabe o que ele respondeu pra ela, gente? Você tá louca. Você era uma mulher, virou outra. Olha seu cabelo, seu corpo. Eu casei com uma menina linda e agora você tá aí destruída. E ainda com uma filha que eu nem sei se é minha. E foi assim que ele virou as costas e foi embora. E ele falou que ele tinha muita dúvida de que se aquela filha era dele. Porque se ela carregava essa culpa, essa depressão, podia, na cabeça dele podia ser que porque ela tinha dúvida de quem era o pai. E na verdade não era, gente. Era uma depressão pós-parto. E ela me disse que depois daquela noite, ela caiu num buraco sem fim. Que a depressão era sua melhor amiga. Tinha dias que ela pensava que a filha ia estar bem melhor se tivesse sem ela. Ela se olhava no espelho e não via mais ninguém ali. Só dor, só peso. E pra piorar, todo mundo dizia a mesma coisa. Ah, é só uma fase. Você tem que ser forte. Você tem que agradecer por ser mãe. Quanta gente quer ser mãe e não consegue. Mas ninguém perguntava. Amiga, você tá conseguindo respirar? Precisa de ajuda com a neném? Quer ajuda pra limpar a casa? Vamos tomar um café? Não, nessa hora era só frase copiada, tipo, você vai sair dessa. Você é forte, se apegue com Deus. Ué, você não é crente? Cadê seu Deus? E ela era apaixonada por ele, gente. Ela dava vida por ele. Enfrentou a família. Eu lembro que ela brigou com amigos, dividiu opiniões, tudo por esse amor. E ela foi embora, saiu da cidade dela, largou a família pra trás e foi embora com ele. O sonho dela sempre foi ser mãe, sempre. E quando ela descobriu que estava grávida, ela chorou muito de alegria. Mas o que veio depois, ela nunca imaginou. Quando a bebezinha nasceu, ela não conseguia nem olhar. Não conseguia pegar no colo. Ela chorava escondido, dizendo, meu Deus, como que eu desejei tanto ser mãe. E agora eu não sinto nada. Ela sempre foi vaidosa. Ela cuidava do cabelo, da pele, se maquiava todo dia. Era uma mulher muito alegre, ativa, cheia de vida. E de repente ela se via ali, sentada no banheiro, com rímel escorrendo, olhar vazio, e ela dizia, isso é fraqueza. Eu nunca acreditei em depressão. Mas naquele momento ela entendeu que a depressão existia. E que às vezes a gente só aprende quando a dor bate na nossa própria porta. Aí a gente descobre que a dor do outro realmente é verdadeira. E foi aí que ela fez a única coisa que ela sabia fazer de melhor. Ela se ajoelhou e orava. Gritava, Deus, se o Senhor me vê, me tira daqui. E Deus viu, Deus entrou, começou devagar, devolvendo o amor, devolveu o brilho, devolveu a coragem de cuidar da filha, de si mesmo. Hoje ela não tem um final feliz, ela tem um recomeço feliz. Porque quando o homem vira as costas pra gente, Deus abre os braços e levanta o que todo mundo achava que estava destruído. Ela me falou que ela ajoelhou no chão do banheiro e ela gritava. Ela falava, Deus, por favor, se tu existes, se tu me amas, me ajuda. Eu sempre quis ter um filho, eu sempre quis, sempre foi meu sonho. E por que eu tô assim? Eu sempre gostei de me cuidar. E por que eu não consigo me olhar no espelho? Por que? O que tá acontecendo? Por que eu, Deus? Foi aí que Deus entrou na história dela. De verdade.
E quando ela decidiu que ia sair daquela depressão, que a filha dela só tinha ela, mesmo morando longe da família, longe dos irmãos, de tudo, ela tomou uma decisão muito firme. Ela falou, eu vou mudar, eu vou me levantar. E foi aí que ela chegou lá no meu salão, com a neném no bebê conforto, toda tímida, mas cheia de esperança. A criança era uma gracinha, gente, toda risonha, que conquistou todo mundo lá do salão. A gente fez uma transformação no cabelo dela, na unha, na sobrancelha. Foi aí que ela contou tudo pra mim. Eu chorei com ela e falei assim, agora você vai se olhar diferente, vai olhar pra sua filha diferente. Você consegue e o que você vai precisar é de Deus. Mas nós estamos aqui pra te apoiar. Ela realmente conseguiu, gente, porque às vezes o cuidado com a gente mesmo é o primeiro passo pra cura. Acreditar em Deus e ter a certeza de que Ele vai nos ajudar é um passo muito importante. Então, se você está passando por um momento difícil, lembra, você não está sozinha. Aqui a gente cuida do seu cabelo, da sua unha, da sua alma, da sua autoestima, porque acreditar que você merece cuidado e amor é o primeiro passo para você se levantar. E eu quero que você acompanhe essa história, porque Deus está escrevendo o recomeço dela. E pode escrever o seu também. Hoje, ela está no novo emprego, a neném está na creche, se deu uma nova chance pro amor e ela falou que não consegue acreditar que ela passou por tudo aquilo. Deus transformou lágrimas em riso, tristeza em alegria. E eu me alegrei muito quando ela veio e me contou tudo isso. E que quando eu vi ela novamente, a neném correndo, já trocando as primeiras palavras, ela toda feliz com um homem do lado dela que realmente gosta dela e da filha dela, realmente aceitou a filha dela como filha. E eu fico pensando, Deus, o nosso Deus é um Deus de milagre mesmo, né, gente? É um Deus que restaura. E eu agradeço ela por ter liberado a história dela, confiado em mim para contar essa história, porque quando eu falei para ela que a depressão pós-parto, ela existe, que a depressão pós-parto pega milhares de mulheres que sempre desejaram ser mãe. Gente, a mulher, quando ela tem a depressão pós-parto, ela não faz aquilo porque ela quer. Ela não maltrata, ela não judia, ela não se maltrata porque ela quer. Então, o que eu quero dizer para você é, se você está numa depressão, pode ser pós-parto, pode ser pós um término, pode ser por causa de um emprego, lembre-se que o único que pode te tirar desse buraco, dessa depressão, dessa ansiedade, é Deus. E Ele pode. Clama, levanta a mão, grita, chama a atenção dele de alguma forma, mas Ele vai te enxergar.